Olá, tudo bom? Meu bem. Já? Olá, tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre os autores, como organizar os autores no texto. Então, vamos primeiro esclarecer que você tem duas formas de responder essa pergunta. Primeiro, eu posso dizer que eu encaixo os autores no texto, na produção, ali no corpo do texto, do desenvolvimento do texto, e eu também tenho que encaixar esses autores no final do texto. Então, são duas formas que a gente tem de identificar os autores ali no material. O importante saber disso é que todo o autor que tiver citado no texto, tá? A maioria usa ali sobrenome ano, ele tem que estar referenciado no final, a bibliografia completa no final do texto. E somente esses autores. Então, se você, mesmo que você tenha lido mais obras, se você não utilizou no seu texto, não deve estar no final do material esse apontamento. E da mesma forma, se você utilizou o material, o autor no texto, ele deve apresentar obrigatoriamente no final do texto, tá ok? Esse é o primeiro ponto que a gente precisa esclarecer. O segundo ponto, como eu vou introduzindo esses autores no texto? Então, o que eu vou falar não é científico, é uma coisa que eu fui descobrindo ali no decorrer da minha vida. Eu escrevo bastante, eu produzo bastante, e eu descobri que tinha um jeito mais fácil de encaixar esses autores no texto. E eu vou compartilhar com vocês, eu espero que ajude, porque é uma técnica não científica, é uma técnica mais de experiência mesmo. Como que eu faço, tá? Eu pego o meu material e eu faço uma estrutura de ideias. Então, quando eu começo a escrever o material, eu já imagino mais ou menos aonde eu vou perpassar, o que eu vou querer fazer. Então, por exemplo, eu estou escrevendo agora o primeiro capítulo da minha tese. E eu vou escrever esse capítulo falando ali da história da alimentação. Mas eu não quero discorrer todo o histórico. Eu quero discorrer só como a sociedade está se apropriando da alimentação como um objeto. Então, eu vou escolher na minha cabeça um recorte e eu faço um rascunho. Então, eu coloco assim, esse texto ele vai começar assim. Aí eu escrevo 1, 2, 3 parágrafos e ele vai para tal ponto. E aí eu vou estruturando essa ideia. Então, se eu quiser falar o que é alimentação, um parágrafo. Aí eu vou passar sobre alimentação na história. Eu vou usar 2 ou 3 parágrafos, porque não é o meu foco. Eu vou querer falar da alimentação de verdade a partir de qual ponto? Eu vou começar nas últimas décadas aí. Eu vou ligar com a mudança aí da alimentação depois da globalização. Beleza. Então, já cheguei ali lá perto dos anos 90. Então, eu vou estruturando, não apenas mentalmente. Eu começo pelo processo mental e aí eu esboço as ideias por onde esse texto vai passar, ok? Perfeito. Estruturei esse texto, o que eu faço? Na medida que eu for revisitar a literatura, porque lógico que eu já li alguma coisa antes, essa ideia tem que estar clara. Se você não tem essa ideia clara, ela deve vir do seu projeto, porque no projeto a gente fala, olha, meu objetivo é esse, esse e esse. Não saia disso. Sempre mantenha o foco. Então, na medida que eu vou lendo, eu vou encaixando aqui. Então legal, eu estou lendo fulano de tal. Então, quando eu vou lendo, puxa, isso aqui é legal. Eu já vou transformando em texto, já vou encaixando aqui os autores aonde eu possa utilizar. Então, eu citei ali Santos. Então, coloco lá Santos, já li todinho o artigo do Santos e já tirei o que eu utilizei do Santos. Eu preciso de mais um, porque eu não posso usar um só. Eu leio um outro material, aí eu pego esse material e vou encaixando. Lógico que depois eu vou fazer uma leitura geral e uma estrutura desse texto. Só que a base de autores eu já comecei a partir do momento que eu estruturei, revisitei o material,
fui lendo e fui encontrando coisas que pudessem contribuir para a minha tese, ou para o meu artigo, ou para a minha monografia, ou para o meu TCC. E essa estrutura de você utilizar os autores serve para tudo. Então, eu vou dar outro exemplo. Se você quer, no primeiro capítulo, ou começar o seu artigo conceituando, então eu vou falar sobre afeto. Então, eu vou recorrer. Então, o que eu quero falar de afeto? Eu quero falar da onde surgiu essa discussão sobre o afeto, eu quero falar sobre as sensações afetivas, as emoções afetivas, e aí a gente começa a ler. Então, eu vou estruturar mentalmente aonde você vai querer passar, e aí na medida que você for lendo, puxa, eu li Spinoza, o que Spinoza vai falando? Nossa, eu vou usar isso. Eu pego esse trecho e já vou encaixando. Eu fui lá e li Deleuze, então eu pego Deleuze e fui colocar isso. Nossa, mas eu passei por Kant. Passei lá, fui lá em Kant e fui estruturando. Depois eu faço uma revisitação, eu revisito esse texto, leio com calma, leio em voz alta e vou utilizando, sempre não esquecendo da citação, tá, gente? Então, se eu peguei esse parágrafo que me servia e escrevi, eu já cito, eu já sei que esse parágrafo eu tirei da ideia do autor X. No segundo parágrafo, eu pego o outro autor e vou citar de novo. Já coloquei lá. Mesmo que eu mude de ordem, mesmo que eu faça uma reestruturação de texto, eu vou saber exatamente o que veio de um autor e veio de outro. E isso me agiliza um tempão de tempo, no sentido de tempo mesmo, e também na questão de ideias, porque eu vou mantendo minhas ideias organizadas e até mesmo com relação à extensão. Por quê? Se eu tenho um artigo de 10 ou 15 páginas, essa parte teórica, dependendo do que eu usar, do meu método de pesquisa, ela vai ocupar 5, 6 páginas. Então, eu tenho que tomar muito cuidado com falar mais coisas em menos espaço de texto. Não ficar teorizando, a não ser que seja uma tese, a não ser que seja uma monografia, uma dissertação. Mas num artigo, as informações elas têm que ser sintetizadas. É uma tendência que os artigos científicos sejam em textos menores, para que eles possam contribuir mais. Lembre-se, a gente está numa sociedade com excesso de informação. Então, se você quer ser lido, se você quer ser citado, quanto mais informação você colocar em 1 ou 2 parágrafos, melhor. E às vezes, Rose, tem materiais que contribuem, que falam quase a mesma coisa. Então, você pode, naquele parágrafo, falar, olha, autor X falou dessa forma. E ponto e vírgula, e o autor Y, do ladinho, também falou dessa forma. Alguns professores questionaram, puxa, mas eu vou ler um artigo, num parágrafo tem vários autores. O que significa isso? Significa que vários autores falaram a mesma coisa. E você está deixando claro que, olha, eu li, não é só esse fulano que fala. O fulano, o ciclano e o beltrano falam a mesma coisa. E assim você vai organizando os autores no seu material no decorrer do texto. Inclusive, se no seu material tiver discussão, na hora que você revisitar, você já vai estar bem claro e já sabe como como eles falaram, para que você possa corroborar ou refutar com seus resultados, ok? No segundo ponto, que é com relação à citação dos autores nas referências, a grande maioria organiza pela ordem alfabética, mas lembre-se, você sempre tem que olhar as normas para a revista que você está submetendo ou da sua instituição. Existem algumas normas que você coloca por números na ordem que o autor aparece no texto. Então, se a minha primeira citação foi do Spinoza, ele vai ser número 1. Na medida que eu for citando novamente, ele vai continuar a ser número 1. Em algumas citações, elas são feitas no texto por números. Então, nessa forma de citação do autor por número no texto, que é aquela nota de rodapé, no final também vai ser por ordem alfabética, certo? Eu espero ter ajudado, não só a Rose, como todos vocês. E lembre-se, dúvidas, deixa aqui pra gente. Um grande abraço e até a próxima!